Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém? Amém. Vamos sentar, pegar nossa Bíblia em João, capítulo 14. João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1, seguintes. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1, seguintes. A palavra diz assim: Jesus, único caminho. Vamos repetir? Jesus, único caminho. Então diga para o teu irmão, não tem outro, só tem esse. Quem não quer ser de Deus, tem um outro jeito de viver a vida, ser do demônio. Ou é de Deus, ou é do demônio. Não tem outro, não tem meio termo, né? A vida não tem meio termo. Por isso, a palavra diz assim: não se perturbe o vosso coração. Tem algum coração perturbado aqui nessa noite? Hoje é difícil um coração que não esteja perturbado, inquieto, com medo, coração ansioso. Ansiedade, nos últimos tempos, é o que mais tem. Eu atendo criança com ansiedade, por incrível que pareça. Então, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Palavra da salvação. Beija a tua Bíblia como sinal de reverência e amor pela palavra de Deus. Bem, nós estamos vivendo um tempo, e esta palavra, enquanto eu rezava, era uma palavra que o Senhor queria que começássemos o nosso retiro hoje. E não é por acaso, hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus. Deus tem um propósito. Não era para mim estar aqui hoje na Betânia, até porque no dia 8 é o dia da nossa festa da copiosa redenção. Era para mim estar no trido uma hora dessa, que nós irmãs fazemos um trido em preparação à nossa festa do dia 8. Mas Deus mudou o rumo da minha história. Padre Eliton insistiu tanto que eu viesse, que eu falei: Padre, eu vou ter que fazer um sacrifício imensurável para estar aí, para voltar, para participar desta festa. Mas, se Deus quer, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Até porque segunda, eu e Amanda, nós viajamos para Rondônia. E lá é uma missão que encerramos o ano
com muito trabalho. A gente faz um tour por Rondônia. A gente vai dia 9, voltamos só no dia 23 de dezembro. Veja, quem pensa que a gente já ia entrar de férias, né, Amanda? Está muito enganado. Então, mas o que Deus quer falar com esta vida, né? Dos dias de hoje, esta vida sacrificada, mortificada, doada, com intensidade. Porque ultimamente a vida, ela tem sido doada para aqueles que levam a vida a sério com Deus, com intensidade. Mas a gente não pode perder, do meio de tudo isso, algo extraordinário que a vida nos dá. A graça de parar. A graça de sentar, igual vocês estão aqui. E a graça de escutar. Se a gente perder isso, o nosso apostolado vai ser infértil. Vamos trabalhar como profissionais e vamos nos cansar do que fazemos. E para isso não acontecer, nós precisamos encher a nossa alma de amor de Deus, de experiência profunda do amor desse sagrado coração de Jesus. Cada retiro que a gente para fazer é uma renovação deste amor. E por isso que, por mais que a gente já fez tantos retiros, a gente vai precisar fazer quantos o Senhor nos pedir ainda no percurso do caminho. Então, Deus quer falar conosco e a gente precisa dar atenção. E mesmo no meio de tanta correria como é a minha vida, uma das coisas que o Senhor não me deixa é viver uma vida sem parar. Até porque a vida em Deus é uma vida que realmente só tem sentido se a gente parar diante do Santíssimo Sacramento, adorar Jesus. Se a gente pegar o nosso terço, e o terço é uma arma poderosa, se a gente pegar ele e rezar, se a gente parar com Deus através da Bíblia, abrir e dar tempo de qualidade para Deus falar, sem celular, sem gritaria de alguém por perto, achar um lugar em silêncio. E nós estamos num mundo de tanto barulho, e precisamos saber o que Deus está falando para este tempo. O que Deus está falando para você, para mim, irmã Zélia, nesse tempo. E por isso que eu digo para vocês, esse ano foram 5 retiros de silêncio que eu fiz, de uma semana. E tem gente que não faz nenhum dia por ano, o ano todo. E eu fico pensando, como dar conta de fazer tantas coisas, mesmo você que é casado, tem uma esposa, um esposo, filhos, como dar conta de administrar tudo isso, sem parar a vida, para ser discípulo. Até porque Deus, em primeiro lugar, nos escolheu para ficar na companhia dele, não foi para fazer coisas. Meu fundador, Padre Wilton, que faleceu esse ano, no dia 4, agora fez 9 meses que ele morreu, ele dizia assim: trabalho nós vamos ter até a vinda de Jesus Cristo, mas experiência de Deus nós só temos hoje, e é essa que vai nos dar o céu. Por isso Jesus está aqui terminando a colocação dele. Vocês vão ver que São João, já no capítulo 13, já é a despedida de Jesus. Estas são as últimas palavras de Jesus para nós. E Jesus aqui dá uma formação de como nós devemos prosseguir com a nossa vida. Primeiro, ele chega para nós e diz assim: não vos perturbe o vosso coração. E se Deus está dizendo isso, é porque Deus já conhece
cada coisa que vai acontecer na nossa vida. Não vos perturbe o vosso coração. E por que a gente não obedece à voz de Deus? E por que estamos tão perturbados? Porque rezamos pouco. Irmã, mas não rezo tanto. Mas se ainda existe perturbação, inquietude, a oração ainda está fraca. Eu digo isso por mim, não digo isso nem em relação a você. O dia que meu coração está muito angustiado, triste, esse é o dia que eu preciso de 2 missas por dia. Esse é o dia que eu tenho que rezar até 3 rosários. Nossa, irmã, mas é muito? Não. É a única forma de você devolver para o teu coração a paz, a graça da serenidade. É a única forma de você escutar Deus para poder seguir um caminho seguro, sem desespero e sem adoecer o seu corpo. Então, se nós entendemos isso, que nós só precisamos crescer na fé. E como crescer na fé diante de um mundo que hoje está tão ateu? Muitas pessoas hoje da nossa família, não precisam nem ir muito longe, da nossa casa, já nos questiona por que tanta reza, tanta missa, tanto rosário, acordar de madrugada, vocês estão doidos? 4 horas da manhã para rezar um rosário, loucura. Essas irmãs da comunidade Hesed, de Esfregilso, e assim, eles vão muitas vezes colocando nas nossas vidas um peso, que a gente está exagerando na oração. Cuidado, porque estes, diz o salmista, no Salmo 118, afastai de mim homens malignos. E é uma oração que eu tenho feito constantemente. Quem são homens malignos? É aqueles que pensam como Satanás, que até chega a acreditar que céu não existe, purgatório não existe, e inferno não existe. Então eu preciso viver a vida do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, e eu não estou nem aí com mais nada, porque essa palavra de Deus foi escrita por homens, também não existe. E a gente corre um sério risco de perder o céu, porque a gente vai se envolvendo tanto com as coisas do mundo, e a gente se desdobra em trabalhar, em ganhar dinheiro, em construir bens materiais. Para quê? Se isso acaba em questão de minutos. A gente não gasta esse mesmo tempo para poder construir a nossa casa na eternidade. E por isso que somos pessoas com visão pequena, visão limitada. E Jesus está aqui abrindo nossos olhos. Olha, eu preciso ir para preparar a tua casa. Lá no céu, ele está dizendo, tem muitas moradas. Então tem uma casa para você, Jaqueline, tua família inteira. Cada um de vocês que estão aqui, tem uma casa preparada para você, Daniel. Sua família inteira, seus amigos. Mas, está aqui, da casa de meu pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Então, Jesus está mostrando isso para nós. Veja, hoje a gente tem a graça de estar aqui nesta casa da Betânia, por causa de um Padre Léo, um homem que acreditou nesta eternidade,
Um homem que não mediu esforços para doar a sua vida, como trigo que é triturado, ele também se permitiu ser triturado pelas mãos do Senhor. E essa obra é tão do Espírito Santo, que a morte do Padre Léo não trouxe morte para a comunidade, mas trouxe vida, e vida em abundância. O martírio dele branco, a renúncia dele, vai trazer os benefícios até o último dia de nossas vidas. Por isso, o nosso amado cardeal, Sara, ele diz assim para nós: ó, feliz e felicíssima alma que merece ser atraída a Deus e por Deus, de modo que pela unidade do Espírito em Deus, ela ama a Deus apenas, e não ao bem particular, e a si mesma ama apenas em Deus. Quero que assim como tu e eu somos um, eles sejam um em nós, de São João 17:11. Eis o fim, a consumação, a perfeição, a paz e a alegria do Senhor, a alegria no Espírito Santo. Eis o silêncio no céu, como diz Apocalipse 8:1. O sinal de Jonas. Tomás Merton considera com precisão que o problema da linguagem é o problema do pecado. O problema do silêncio também é o problema do amor. Como pode um ser humano realmente saber se deve escrever ou não, falar ou não, se suas palavras e seus silêncios são bons ou maus, se engrandam vida ou morte, caso ele não leve em conta as duas divisões das línguas, a de Babel, quando a humanidade se dividiu em línguas por causa do orgulho do fogo de Pentecostes, quando o Espírito Santo concedeu aos que só sabiam dialeto a capacidade de falar todas as línguas da terra, a todos reunidos na unidade, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejais em nós. João 17:21-22. Pela ação do Espírito Santo, os discípulos tornaram-se como sóis que brilhavam por toda a Jerusalém. Jeremias 29. E Deus manifestou-se através deles. Deus que habita silenciosamente em nós. É a única razão que nos autoriza a falar e que justifica, inclusive, uma palavra densa, divina, a partir do momento em que ela nasce do silêncio e se torna a seguir a alma no silêncio. Como então compreender o mistério do silêncio de Deus, de tão difícil aceitação ao longo de todas as épocas? Deus está em silêncio, diante do seu martírio, diante da vontade do Pai. Ele não discute, ele apenas nos dá uma orientação. Ele sabe que ele vai passar pela via, mas esta é a experiência mais profunda de quem experimenta o amor de Deus. Ele não questiona a dor, ele não questiona os desafios que a vida lhe proporciona, ele apenas aceita com amor, ele apenas cresce com a vontade de Deus. Eu atendi, tem uma semana, que eu atendi um homem lá de Ponta Grossa, descobriu um câncer maligno no estômago. E eu me emocionei muito com aquele homem. Ele me procurou, ele disse: irmã, foi um grande susto, porque a minha vida, sempre eu me cuidei, eu estava muito bem.
trabalhando. De repente, eu senti uma dor e eu fui fazer o exame. E o médico já mandou para a biópsia e já descobriu que eu tenho um tipo de câncer que não dá nem para fazer cirurgia. E o médico disse para mim: olha, se você é um homem de fé, eu te oriento a pedir para Deus. E ele me procurou e ele só disse assim, olhando para Nossa Senhora, eu estava diante da imagem de Nossa Senhora. Eu falei assim: irmã, eu só queria que Deus me desse um tempo, olha que lindo, um tempo para eu ensinar meus filhos a amar Deus. Gente, ele podia pedir um tempo para tanta coisa, mas na hora que ele falou isso eu não aguentei. Eu falei: meu Deus, quantas pessoas têm vida, não valoriza a vida, e não pensa em formar alguém para ser de Deus. Eu só queria ensinar meus filhos a ir para a igreja e amar o Senhor. E se Deus me permitir viver esse tempo, vai ser o tempo mais valioso da minha vida. E naquela hora eu falei para Jesus: o Senhor pode. O Senhor tem a força de curar este homem. Ele não veio pedir nada a não ser a graça de educar os seus filhos, direcionar os seus filhos para ser de Deus, porque eles são muito pequenininhos ainda. Mas ele disse no final: se Deus já acha que por bem é bom que eu vá agora, que seja feita a vontade dele, irmã. Chorando. Não é fácil professar um credo quando a gente tem um desafio tão grande. A vida, ela está agora totalmente na dependência de Deus. Médico, remédio, não faz nada se não for a ação divina. E aí, nós precisamos entender esse silêncio de Deus, que está dentro de nós. Deus mora dentro de nós, e entretanto, Deus é o silêncio por excelência dentro de nós. Mas existe uma força sobrenatural que me move, que me conduz, que me faz chorar, que me faz sorrir, que me faz rezar, que me faz ir para a igreja. Veja, essa noite fui dormir tão tarde, mas a força do Espírito Santo me acordou às 5 da manhã para ir para a missa, para eu não ficar sem missa. É essa força de Deus que gera, é geradora de milagres o tempo todo. E às vezes a gente quer um milagre tão grande assim, de enxergar. Olha, eu preciso ver um paralítico andando, eu preciso ver um cego vendo. E o milagre maior é quando Deus nos levanta às 5 da manhã para ir ao encontro dele. Isso é um milagre da vida. E às vezes a gente não presta atenção que essa força não vem da gente. O nosso corpo quer dormir, mas o Espírito Santo nos dá a força de levantar e ir ao encontro dele, buscar e ver e contemplar e comungar o verdadeiro milagre que é ele por excelência. Então, o cardeal Roberto Sara diz o seguinte: muitos dos nossos contemporâneos não conseguem aceitar o silêncio de Deus. Não admite que é possível haver comunicação por outros meios que palavras, gestos ou ações concretas e visíveis. Ora, Deus fala por seu silêncio. O silêncio de Deus é uma palavra. Seu verbo é a solidão. A solidão de Deus não é uma ausência, é o próprio ser, sua silenciosa transcendência. Deus fala através do cotidiano da vida. E nós precisamos parar a vida para entender que Deus está falando o tempo todo conosco. Há uma comunicação do céu conosco.
E por isso, um padre já dizia para mim: se quer desenvolver esta mística de escuta com Deus, pare meia hora do teu dia para ler a Bíblia. Só que o demônio é tão astuto, sabendo que ao segurar a palavra de Deus, estamos segurando um tesouro, que ao abrir a palavra de Deus, estamos tendo acesso à eternidade, à voz de um Deus potente, que pode remover a pedra do caminho pela sua voz, que ao escutar a sua palavra, já está ali acontecendo um exorcismo na nossa mente, no nosso jeito de pensar. Já está ali um remédio que nos acalma, que nos cura, que nos liberta. A gente começa a entender que Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. O que o demônio faz? Faz a gente não ter paciência mais nem de carregar a Bíblia. Infelizmente hoje nós estamos vivendo um mundo da internet, que valorizamos mais um celular do que a palavra de Deus. E é duro ver quando você pede assim: cadê tua Bíblia? Todo mundo levanta o celular. É triste. As pessoas não têm mais paciência de ler a Bíblia, de carregar a palavra. As pessoas não têm mais amor pela Bíblia. Ninguém esquece um celular em casa. E por que esquece a palavra de Deus? Será que realmente estamos entrando dentro desta mística profunda de amor pelo Senhor? Ou as coisas do mundo está nos distraindo a cada minuto, a cada instante? Os noticiários das redes sociais ainda é meu ponto mais alto de distração, de me levar a um caminho que não vai me render eternidade e céu. Ou será que eu, no mundo de tanta turbulência, de tanta dificuldade, eu consigo escutar a voz de Deus? Eu consigo parar diante do Senhor e escutar esta voz? Vou pedir para você arrumar depois, porque senão você vai acabar distraindo o povo. Eu te dou um tempinho com a música, daí você arruma, tá? Senão vai, todo mundo fica olhando para você e vai tirar os olhos aqui de mim. Porque a gente se distrai. Você viu como que a gente se distrai com pouca coisa? Ele veio aqui para pôr a toalha no altar, todo mundo já olhou para ele. E é assim que o inimigo nos ganha. Em questão de segundos, a gente tira os olhos daquilo que é o importante para aquilo que não é importante. Vocês estão vendo como que a gente se distrai rapidamente? E é assim durante a vida, o nosso dia a dia é assim. A gente faz propósito de rezar, e de repente o inimigo vem com uma distração lá no WhatsApp, ou com uma fofoca, e a gente cai naquilo. Então a gente precisa ser muito esperto neste tempo, para não cair em tentação nas ciladas do inimigo. Então veja, Tomás Merton diz: crê que o silêncio de Deus, no entanto, deveria ensinar-nos quando é preciso falar e quando é preciso calar. Mas a ideia de silêncio é-nos insuportável, porque tememos perder a confiança e o respeito dos outros. Estamos ansiosos para dar uma resposta a tantas dificuldades, aos sofrimentos e desastres que se abatem sobre a humanidade. Esquecemos-nos que a fonte de nossos males vem da ilusão de que somos algo além do pó. Quem se faz Deus não aceita mais o fato de ser mortal. O Salmo nos diz que Deus sabe de que somos feitos. Lembra-se de que somos pó.
Veja, quanto ao homem, os seus dias são como erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Salmo 102, do 14 a 16. Deveríamos reconhecer que Deus é a nossa alegria, e nele o nosso pó pode tornar-se esplendor. O amor de Cristo transforma em alegria a imensa dor da humanidade. O segredo da felicidade é ver todos os nossos sofrimentos à luz da vitória de Cristo sobre a morte. Todo sofrimento contribui de uma forma ou outra para a nossa felicidade. Estamos vivendo esse tempo também. Nós não suportamos mais a dor. E por isso nunca se vendeu tanto medicamento, tanto remédio, como nos tempos de hoje. Depois da pandemia, as pessoas ficam com pânico de não ter remédio em casa. E tem algumas casas que viram uma farmácia. Remédio vencido, remédio estragando. Mas compra, e nunca se abriu tanta farmácia igual nesse tempo. Por quê? Porque o ser humano ainda vive uma fé muito superficial. A fé que o Senhor está pedindo aqui para nós é uma fé sobrenatural. Eu fiz farmácia bioquímica e posso dizer para você, remédio, quanto menos você puder tomar, melhor. Só tome com receita médica. Aí você tem que tomar. Mas toma o teu remédio, tomando outro remédio junto. A Eucaristia. Porque senão, ou junto com a água benta, porque senão você vai ajudar uma parte do teu corpo e você vai prejudicar mais 10. Então tem gente que tem mania de remédio, comprar. Alguém, a tua amiga te encontrou, esse remédio é bom para isso, você toma. Daqui a pouco você encontra outro, esse remédio é bom para quê? Você compra e toma. É um perigo se automedicar. Por isso a gente precisa de uma escuta de Deus, até para ir no médico, para que esse médico seja a luz do Espírito Santo, para me guiar, para receitar o remédio certo para eu tomar. Gente, precisa fazer essa experiência de Deus. Todo sofrimento contribui de uma forma ou outra para a felicidade. E a cruz que Deus preparou para você viver, é você que vai viver. Não tem como transferir. Cada uma tem a sua. E por isso, amar esse Deus de todo o coração. Nós estamos começando um retiro, aonde eu preciso fazer uma experiência de amar esse Deus, que está aqui falando comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que eu quero de você é a fé. O que eu quero de você é a busca. O que eu quero de você, filho, é o esforço. Então, a própria criação é uma palavra silenciosa de Deus. A beleza sem palavra da natureza proclama diante dos nossos olhos as múltiplas riquezas de um Pai que não cessa de estar presente entre nós. A palavra divina não é audível aos ouvidos muito humanos, contudo, ela é a mais profunda de todas as palavras. O sol, a lua e as estrelas são absolutamente silenciosos aos nossos ouvidos, mas são palavras e mensagens essenciais à nossa existência terrena. Há uma linguagem das estrelas que não podemos conhecer nem compreender, mas que Deus ouve perfeitamente. A natureza fala conosco o tempo todo. Um arco-íris fala com a gente. Um sol
Um pôr do sol fala conosco. Há uma comunicação de Deus o tempo inteiro, mas de forma silenciosa. E quando você contempla, por exemplo, um pôr do sol, que é lindo, você não escuta a voz dele. De forma silenciosa, este pôr do sol comunica para você algo de transcendente, algo que deixa em você uma marca profunda da bondade de Deus. É impossível a gente ver um belo pôr do sol e não parar para registrar, porque está falando com você. Esse Deus todo-poderoso que criou esse mundo, Ele está falando o tempo todo, e Ele está falando com este tempo agora. E este tempo agora Deus está falando: é hora de parar, é hora de silenciar, é hora de dar tempo para você, para poder conhecer em primeiro lugar você, e depois conhecer quem é o Deus que você está buscando. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que o tempo todo, de alguma forma, te treina, a irmã Zélia, para ser um soldado forte? Esse Deus que permite que algumas situações da nossa vida sejam um desafio grandioso, que a gente acha que não vai dar conta de passar. E esse Deus está ali, dentro de você, silenciosamente. Existe uma força que te leva para frente e diz: você é filho de santo, você é filho de Deus, e você vai conseguir, você vai vencer. Então, Deus está nos trazendo de volta à essência. Chegamos num ponto que nós precisamos voltar para a essência. A essência é deixar um pouco de lado o barulho do mundo e ficar a sós com Ele, para retornar a este caminho maravilhoso de Deus. Então, há uma linguagem das estrelas que não podemos conhecer nem compreender, mas que Deus ouve perfeitamente. O cântico dos 3 jovens na fornalha, hino do universo, que cantamos todos os domingos no ofício da manhã, foi extraído do livro de Daniel, capítulo 3. E atesta que o sol e a lua, as noites e os dias, os astros e as montanhas, e as colinas, as nascentes e as fontes, os oceanos e os rios, os animais do mar e os pássaros do céu, bendizem o Senhor e cantam seus louvores. Quem é Deus? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem fez uma experiência profunda do amor de Deus, não gasta seu precioso tempo com conversas frívolas. Não nutre a sua alma com notícias desnecessárias. Não vê programa de TV e de internet que não vai te edificar e te levar a uma profundidade da tua fé. Quem é verdadeiramente de Deus faz sempre uma renúncia de tudo isso para ficar a sós com Ele. Então, este livro de Daniel, todos nós deveríamos ler, até porque é de lá que Deus nos ensina o jejum dos 10 dias. Já no primeiro capítulo de Daniel, são 3 jovens, aliás 4 jovens com Daniel. Deus já ensina eles a não negar Deus por nada. E aqui no capítulo 1, eles eram jovens, de idade 14, 15, 16 anos. Com certeza sentiam muita fome, necessidade de comer. Mas eles ficam 10 dias só comendo legumes e verduras e água. 10 dias.
E por isso, quando a gente faz esse jejum, não é fácil. A gente acha que a gente é forte o suficiente, mas a gente ainda tem um pecado de comer muito grande, que é o pecado da gula. O nosso corpo ainda tem muita necessidade de comida. E fazer esse jejum de Daniel é uma reeducação. Claro que no terceiro dia comendo legumes, a gente nem aguenta mais ver legumes. Quando chega no 10, então, nossa senhora, parece fácil, mas não é. Tudo que tira do corpo se torna um martírio branco. Mas qual não é a experiência que esses jovens têm? Uma experiência profunda do sobrenatural. E se a gente quer ter a experiência do céu antecipadamente, eu digo para vocês, é necessário esvaziar, tirar do nosso corpo aquilo que não é necessário. E colocar aquilo que é necessário, Deus. Mas irmã, já fiz tantas experiências do amor. Minha filha, meu filho, todo minuto, todo instante, eu preciso renovar essa experiência do amor de Deus, para não cair em tentação, para não vir a negar o meu Senhor. Todo instante da minha vida, eu preciso de novo pôr a lenha da oração, a lenha do jejum, a lenha da penitência, a lenha da renúncia, para este fogo não se apagar. Para eu poder ter os meus olhos abertos para enxergar quem é esse Deus. Quem é esse Deus de verdade? Que invade a minha família, a minha vida. De repente, retira do meu meio alguém da minha convivência. Quem é esse Deus? Que me dá, como diz Jó, e depois tira. Quem é esse Deus que me treina dessa forma? Esse é o Deus amor. E quando Ele te treina, Ele não está te amando menos. Pelo contrário, você é um filho que saiu das entranhas dEle. Eu sou uma filha amada por Deus. Então, Deus me colocou neste mundo para quê? Para cumprir a vontade dEle. Para realizar um sonho dEle. Para fazer com que o céu fosse estabelecido dentro de cada um de nós, e que cada um que chega perto de você possa enxergar o paraíso no teu sorriso, no teu olhar, na tua bondade, no teu jeito amoroso de servir, de ser. Esse é teu Pai e é o meu. Então, quando nós entendemos que no Cântico dos Cânticos, esses jovens, 3 jovens, o rei diz para eles: ou vocês aceitam adorar os meus deuses, ou então serão lançados no fogo ardente. Eu pergunto para você, pergunto para mim também, se fosse você e eu, a gente diz que ama tanto o Senhor, mas você está ali, ou morrer, ou você nega o Senhor e vive a vida na terra. O que você escolheria? Esses jovens escolheram Deus. E este para mim é um dos textos mais lindos de Daniel. Continuamos com ele. Se temos que queimar nessa fornalha, nós vamos queimar. Se é da vontade de Deus que a gente morra por ele, a gente vai morrer por ele. Mas não vou negá-lo. Ele continua sendo meu Deus. E aí eles fazem uma oração. Podia te fazer uma oração assim: olha, Deus, nós estamos fazendo jejum lá desde o começo. A gente já fez tanta coisa para o Senhor.
E agora o Senhor vai permitir isso para nós? Não. Sabe o que eles fazem? Uma oração que é uma oração de libertação, que todos nós deveríamos rezar. Daniel 3 é uma oração de libertação. Olha, Senhor, se nós estamos vivendo isto, é porque nós ou nossos antepassados pecaram. E nós estamos aqui na tua presença, te pedindo perdão, misericórdia. Eles iam jogando fogo, e o fogo não queimava. Aquele lugar do fogo se tornou uma brisa. Os que estavam em volta jogando fogo, todos morreram. E eles permaneceram vivos. Para Deus, nada é impossível. Mas o que Deus quer nos ensinar, eu não sei o tamanho do fogo que você está agora dentro dele, mas podem jogar mais fogo. Aqueles que estão em Deus não precisa temer a nenhum fogo desta terra, porque o fogo do céu já tomou espaço e conta de cada coração. Então, quando a gente reza esta oração de Daniel, e Amanda e eu, nós temos muita experiência de rezar 7 vezes ao dia, durante 9 dias ou durante 7 dias. Eu gosto de rezar 9. Amanda também acho que é 9, né? 7 vezes ao dia o louvor de Daniel. É longa, a oração é longa. Aí pergunta para Amanda: quantos milagres acontecem por esta oração? Não tem o que não desenrola. Rezar 7 vezes ao dia, Daniel 3, durante 9 dias. E sempre no 7º dia vem um sinal de Deus. Porque é resultado de pessoas que não abriram mão de Deus, não abriram mão da vontade de Deus. E a renúncia desses jovens é a nossa Páscoa nos dias de hoje. Por isso que esse canto de Daniel, capítulo 3, o canto de louvor, é cantado nos dias de festa da igreja, todos os domingos nas laudes. Então, por que os homens não conseguem ouvir a voz de Deus quando Ele fala por meio da criação da verdade? Pensamos que somos os únicos capazes de falar com Ele e ouvi-lo. Julie Green diz o seguinte: partir antes do amanhecer, escreve: Deus fala com extrema doçura a seus filhos. O que Ele tem a dizer, muitas vezes o diz sem palavras. É ou não é verdade? Que muitas vezes Deus falou com você sem nenhuma palavra. Bastou o abraço de alguém, Deus falou com você. Bastou alguém responder você no WhatsApp. Eu de vez em quando, vocês sabem que eu tenho mais de 10 mil mensagens no meu celular, então eu não consigo responder as pessoas. Mas de vez em quando, Deus me fala: responde esta pessoa. E eu respondo. É apenas uma resposta, pequena, curta. Bastou para aquela outra pessoa mandar um áudio chorando, emocionada. Veja, Deus falou com ela. Deus fala o tempo inteiro com você. A criação fornece-lhe o vocabulário. São as folhas, as nuvens, a água corrente, uma recha de luz. Esta é a linguagem secreta que não se aprende nos livros e que as crianças conhecem bem. Podemos comparar as crianças a uma grande multidão que recebeu um segredo incomunicável, que pouco a pouco é esquecido, pois foi tomado por nações supostamente civilizadas. De minha parte, eu sabia o que sabem as crianças, e todos os raciocínios do mundo não poderia me arrancar
completamente esse algo inexprimível, as palavras não podem descrevê-lo. Ele se esconde no limiar da linguagem e permanece mudo nesta terra. Tenho certeza de que Deus dá a cada pessoa de fé um coração capaz de ouvir a linguagem da criação. Segundo as palavras de Ben Siraque, o sábio, Deus Pai plantou seu olho em nossos corações, de modo que o crente olha para Deus, para o seu próximo e para toda a criação com os olhos divinos. Deus selou meu coração em seu coração e habita em meu coração. Doravante, há uma forma de conivência entre o ser humano e Deus, porque ambos têm o mesmo coração e os mesmos olhos. O que Deus vê e ouve, pode também ver e ouvir. E bem aquele que tem fé, ouço afirmar tal amor. O silêncio de Deus se compreende pela fé. O silêncio de Deus se compreende pela comunhão. O silêncio de Deus se compreende quando a gente experimenta esse amor, essa ternura. O silêncio de Deus, Ele fala o tempo todo com cada um de nós, através de uma música, através de uma adoração, de uma oração. Deus precisa crescer em nós, para que a gente possa escutá-lo melhor. E por isso a maior necessidade nesse tempo é de desenvolver o dom da escuta. Que nesse retiro que nós viemos aqui fazer na Betânia, peça para Deus a graça de escutar mais Ele através da Bíblia. Peça a Deus a graça de ler a Bíblia inteira. Eu comecei lá lendo os Salmos com o povo. Hoje nós já estamos terminando o último livro da Bíblia. Li a Bíblia inteira junto com o povo. É possível. Um capítulo por dia. É possível. Deus só precisa que você tome a decisão de querer conhecer quem é Ele. Esse sagrado coração que bate de amor por você, que está aqui dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crê somente. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando a gente realmente experimenta esse amor de Deus, não é pesado viver o que Ele deixou. Se torna um prazer. Quando a gente não consegue enxergar desta forma, quando nós vivemos tantas preocupações desnecessárias, quando nós vivemos ainda tantas coisas que nos preocupa no dia a dia, é porque precisamos estar mais perto de quem nos dá a garantia. A gente ainda está muito crendo naquilo que é mundo. A garantia vem de Deus. A garantia da proteção, a garantia da comida, a garantia de ter uma casa própria, a garantia de ter um carro bom, a garantia de ter um filho convertido, a garantia de ter um bom esposo, a garantia de ter um futuro assegurado. Só Ele pode te dar tudo, mais ninguém. Convido você a fechar teus olhos agora, este momento, e olhar para o teu coração, olhar para dentro de você. Teu coração é uma casa, onde habita Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco.
e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá, vós porém me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Fecha teus olhos e olhe para dentro do teu coração. Como é bom saber que Deus está aqui dentro. Como me sinto segura em saber que eu sou morada viva de Deus. Que eu posso falar com Ele todos os instantes do meu dia, todos os momentos. Como é bom saber que Deus, Ele nunca me abandonou. Deus se esconde no jardim secreto da minha alma. Como preciso do teu amor, Jesus. Fale para Ele, filho. Como a minha alma tem saudade e sede do teu amor, da tua presença. E é o presente que eu peço no começo desse retiro. Jesus, amor. Eu preciso de um amor que transcende dentro do meu ser. Eu preciso de um amor que me faz ver quem o Senhor é. Eu preciso enxergar o céu na vida dos meus irmãos, na vida dos meus familiares. E hoje, Senhor, eu vim aqui. Eu quero este amor. O Senhor é o doador. Faz crescer esse amor dentro do meu ser. Hoje, no dia do Sagrado Coração de Jesus, pela intercessão de Padre Léo, pela intercessão do Padre Wilton, pela intercessão do Padre Jonas,